Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar, sobre o reino Plantae. Quais são os critérios que foram utilizados para colocar os seres vivos no reino Plantae? Primeiro, eles têm que ser organismos eucariontes, ou seja, a célula tem que ter núcleo. Segundo, eles têm que ser formados por mais de uma célula, tá? Então, eles são organismos pluricelulares. Terceiro, relacionado à nutrição, eles precisam ser autótrofos, fazer fotossíntese. Quanto à célula vegetal, ela se diferencia, da célula animal por possuir os cloroplastos, tá? Que são as organelas. Aqui, ó, o cloroplasto tá bem detalhadinho aqui do lado. Essa organela, ela contém um pigmento chamado clorofila e essa molécula, de clorofila, ela consegue absorver a energia luminosa do Sol, a energia eletromagnética luminosa do Sol, e transferindo essa energia por meio de excitação de elétrons, até formar uma outra molécula, até que essa energia fique armazenada nas ligações químicas das moléculas, principalmente da glicose, tá? Então, o principal diferencial, existem outras diferenças que a gente já estudou ano passado, a parede celular, os vacúolos, que a célula animal não tem, também, Mas, assim, tem cloroplasto, tem clorofila, consegue fazer fotossíntese, é autótrofo. Tá? Aqui em detalhe, ó, uma imagem de uma célula, de várias, células vegetais de microscópio. Nós fizemos essa aula prática o ano passado e vocês puderam observar a célula vegetal. Mas aqui eu trouxe a imagem. O processo simplificado da fotossíntese, que é um diferencial, porque lembra dos critérios de classificação? Então, era quanto ao tipo de célula, quanto ao número de célula e o processo de obter energia, de nutrição. No caso, então, dos organismos do reino Plantae, é através da fotossíntese. Quais são os representantes do reino Plantae, então? Nós temos, 4 grupos de plantas que estão aqui em verdinho, tá? As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Ó, planta sem semente, planta com semente. Então, tem esperma, tem semente. Guarda assim, tá? Então, 4 grandes grupos, as briófitas, os musgos, as pteridófitas, as samambaias, avencas, as gimnospermas, os pinheiros, a cica, E as angiospermas, a grande maioria das plantas. Isso cai muito em vestibular. Aqui eu trouxe a imagem, dos organismos que a gente falou agora. Então, musgo, samambaia, pteridófita, o pinheiro do Paraná, a araucária, uma gimnosperma, e uma macieira aqui, um pé de maçã, uma angiosperma, pela presença do fruto. Qual a sequência evolutiva, então, do surgimento dos grupos dos vegetais? Nós temos que lembrar que, primeiro, os organismos, toda a vida vem da água. Os vegetais vão vir das primeiras células, que foram passando por evolução, até chegar nas algas verdes, que já têm núcleo, mas são unicelulares, por isso que elas estão lá no reino protista e não no reino vegetal. Apesar de fazerem fotossíntese, elas ficam no reino protista por conta de ter só uma célula. Para pertencer ao grupo dos vegetais, elas teriam que ser multicelulares, certo? Então, todo o reino vegetal tem lá o ancestral na alga verde. E a evolução dos vegetais, assim como nós vamos ver depois em outro grupo, o grupo dos animais, ela passa
pela conquista de um novo ambiente, que é o ambiente terrestre, porque a vida não começou na água. Então, a conquista do ambiente terrestre é um passo evolutivo muito importante. Tá? Então, primeiro as briófitas, que dependem da água, né? Você não encontra musgo em lugar seco, né? Que não tem umidade. Depois as pteridófitas, que aí a gente vai vendo, né, as conquistas evolutivas dos grupos, a gente vai ver que já dá para as pteridófitas ficarem em locais com um pouco menos de água, né, porque elas já vão ter vasos condutores, mas ainda vão depender muito, porque os gametas, né, as células sexuadas para a reprodução, eles precisam nadar, né, então tem que ter água na hora da reprodução. E os dois grupos aqui que surgiram já, que representam a conquista definitiva da terra firme. Vamos ver então quais são essas características. Então, ó, todos os vegetais, olha aqui, gente, quando a gente estudou, quando vocês fizeram a pesquisa, quando eu passei os exercícios, vocês puderam perceber o que? No cladograma. Ele tem um eixo principal. O que tiver aqui, ó, todos os acima, todos os grupos que estiverem acima desse nó aqui, vão ter as características que estão abaixo dele. Então, essas daqui são características do ancestral. O que o ancestral tem? Ele é eucarionte, tem mais de uma célula, é autótrofo e tem a parede celular de celulose. Por que de celulose? Porque bactéria tem parede celular, fungo tem parede celular, porém a constituição química é diferente, tá? Bom, aí nós temos um nó aqui. Esse nó vai trazer esse grupo aqui de briófitas, por quê? Porque tem essas estruturas aqui. O que são essas estruturas? Filoide, rizoide e cauloide. São estruturas que fazem a mesma função de folha, raiz e caule. Porém, se eu for olhar as células que estão formando essas estruturas, elas não são células de folha, não são célula de raiz e não são célula de caule, tá? Por isso esses nomes aqui. Só os musgos têm essa imitação de célula específica diferenciada, tá? Porque eles não têm nada de diferenciado, as células são iguais, tá? São células que não têm a mesma composição de folha, as mesmas características, tá? Então, eles só têm a mesma função, eles não têm a mesma característica. Por isso, então, essas características que estão fora do ramo principal, elas juntam os musgos, as hepáticas, tá? As diferentes formas de musgo, né? Tem várias espécies de musgo e as hepáticas. Depois eu vou mostrar para vocês uma imagem, certo? Então, rizoide, cauloide e filoide, só briófita tem. Depois, continuando aqui no eixo, a gente tem aqui, ó, folha, caule, raiz verdadeiros. Daqui para cima, todos vão ter folha, caule e raiz, certo? E daqui para cima também, todos vão ter os vasos condutores de seiva, que tem outros dois nomes bonitos aqui, o xilema e o floema. Xilema leva água e sais minerais, vai da raiz para cima na planta, até as folhas. O floema traz o produto da fotossíntese, a glicose, né? A seiva elaborada que a gente fala. A nutrição da planta vem da folha, onde eu tenho mais cloroplasto, e vai até a raiz, tá? Porque todas as células precisam se nutrir. Então, daqui para cima, ó, depois das briófitas, todos os outros grupos vão ter vaso condutor de seiva, seja seiva bruta ou seja seiva elaborada, tá? Mas o que separa, então, o grupo das pteridófitas, que são as samambaias e as avencas? Apesar delas já ter vaso condutor de seiva, elas ainda têm dependência da água e elas têm estruturas chamadas soros, tá? Que nesse caso são os esporângios das pteridófitas. Esses soros são aqueles pontinhos amarelos
que ficam atrás da folha da samambaia ou da avenca. Parece que tá bordadinha a folha, tá? Mas são essas estruturas, os soros, e dentro desses soros vão ser produzidos os esporos, que vai fazer a reprodução das pteridófitas. Depois, o que a gente tem? A independência da água para a reprodução. Aí que está a grande chave, né? Essa característica aqui, para eu ter independência de água, eu preciso o quê? Que o gameta masculino chegue até o gameta feminino, até a oosfera, que tem o núcleo feminino da planta. Então, para isso, se eu não preciso mais da água para carregar esse gameta, eu preciso ter o desenvolvimento de alguma estrutura. Essa estrutura é o tubo polínico, tá? Então, o grão de pólen, ele carrega o núcleo masculino para a reprodução sexuada. E a hora que ele entra em contato com o aparelho reprodutor feminino, ele desenvolve o tubo polínico, que vai encaminhar os gametas masculinos até o ovário, né, até o óvulo da planta, certo? E se eu não vou ter água para o embriãozinho se desenvolver, eu tenho que montar alguma coisa para ele não secar no ambiente, porque as plantas não ficam grávidas, né? O embrião não se desenvolve dentro da planta, depois de 9 meses nasce, tá? Com as plantas não funciona assim. Então, eu preciso ter uma estrutura, um estojinho, que vai carregar o embriãozinho e vai proteger ele da perda de água do ambiente terrestre. Porque enquanto tinha a questão da água, não havia essa preocupação, porque o embrião não desidratava. Mas eu estou falando de conquista de ambiente terrestre, então eu preciso ter um estojinho que proteja esse embrião da dissecação e também carregue lá dentro a comidinha dele, porque ele não faz fotossíntese lá dentro. Ele não está pronto ainda, é um embrião, não é um indivíduo formado. Ele ainda precisa desenvolver as estruturas da planta, tá? Então, nesse estojinho, além de proteger da desidratação, eu tenho que ter a reserva de comida, que é o endosperma da semente, tá? Não é comida, né? É que as células vão absorvendo, modificando essas proteínas, essas substâncias, né? Esses carboidratos, principalmente, que fornecem energia para as células, para que o embriãozinho se desenvolva, tá? A semente, se eu fizer uma comparação com o grupo dos animais, com o reino animalia, ela equivale ao ovo, tá? O ovo com casca lá dos animais. Depois a gente vai detalhar bem, fazer essa comparação quando a gente vê os dois reinos, certo? Aí, nós temos aqui as gimnospermas, que são plantas que a gente define como sementes nuas. Essas plantas, elas não têm flor e não têm fruto, tá? Essas plantas têm folhas modificadas, que são as pinhas, né? Que comumente a gente fala a flor do pinheiro, mas não são. São folhas especificadas, né? Diferenciadas, desculpa, tá? Para proteger o óvulo da planta, que vai desenvolver a semente, que é o pinhão, certo? Então, como o pinhão não é o fruto do pinheiro, o pinhão é a semente do pinheiro, tá? Por quê? Porque como não tem flor, não tem ovário. Então, o que se desenvolve a partir do ovário é que a gente chama de fruto, certo? E aí, nas angiospermas, nós temos o ápice da evolução das plantas. Por quê? Porque ela desenvolve uma estrutura, que é a flor, para atrair os dispersores do grão de pólen, que vai carregar o gameta masculino, né? Elas desenvolvem uma outra estrutura, que é o fruto, que depois que o óvulo é fecundado, o óvulo desenvolve a semente,
e o ovário da flor vai desenvolver o fruto, que vai proteger mais ainda a semente, além de atrair os dispersores de semente, né? As aves que comem os frutos e jogam a semente. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, ó, o que é de conquista evolutiva, então, que separou as angiospermas das outras? Flores e frutos, tá? O que é que separou as gimnospermas? A semente, tá? E essas estruturas aqui de folhas modificadas tipo em escamas, né, que são as pinhas, e produção de sementes nuas, tá? O que os dois grupos que terminam com esperma têm em comum? O desenvolvimento do tubo polínico e da semente, que garantiram o quê? A independência da água na reprodução. Isso é muito importante, isso cai muito em vestibular. Então, quanto à evolução, vamos retomar um pouquinho, né? Acredita-se que os vegetais evoluíram a partir de um grupo de algas multicelulares, mas as algas, elas não possuem raiz, nem caule, nem folhas, né? E elas são aquáticas. Então, a sua superfície absorve, né, todas as substâncias. Mas a gente chama essas algas de talófitas, tá? Porque elas não têm tecidos verdadeiros. O corpo dela inteiro é um talo, são células iguais, tá? Os vasos condutores de seiva, que vocês perceberam que a partir do surgimento deles é que os grupos vegetais puderam se desenvolver em terra firme, né? Que é para onde carrega, né? Eu costumo fazer a associação com o nosso sistema circulatório. Nós não temos, né, as artérias que carregam o sangue arterial e as veias que trazem o sangue venoso de volta ao coração, né, ao rim. Então, é a mesma coisa como funcionam os vasos condutores de seiva, tá? Eu tenho a seiva bruta que vai da raiz, que é a raiz que vai absorver a água, né, e os minerais do solo, então ele vai subir distribuindo isso para as células, e a seiva elaborada que vai das folhas, que são o ápice da planta, né, e vai descendo por todas as células até a raiz. Aí a hora que a gente olha, ó, aparecem uns canudinhos, tá vendo? Esses são os vasos condutores de seiva. Xilema e floema ou lenho e liber, tá? No decorrer da evolução, novas estruturas foram se desenvolvendo, né? Órgãos para fixação, absorção de água, porque agora elas estão em terra firme. A epiderme, a pelinha, tá? Pelo amor de Deus, planta não tem pele, mas enfim. A epiderme da planta, ela é revestida para já impedir a desidratação, que ela não pode ficar suando, né? Transpirando demais. Não é suar, gente, é transpirar, tá? Ela não pode transpirar demais, porque senão ela perde água. E a água é essencial, tá? Para o transporte, para as reações químicas. E na planta, para evitar também essa perda de água, as células das folhas têm os estômatos. Eu vou mostrar o estômato para vocês, ó. Tá vendo o desenhinho? Parece 2 grãozinhos de feijão. E nessa aberturazinha aqui, eles podem ficar maior essa aberturazinha ou ficar mais fechadinha, tá? Com a abertura mais aberta, a planta vai transpirar mais. Com a abertura mais fechadinha, a planta transpira menos. Então, essa estrutura dos estômatos consegue controlar a perda de água para o ambiente por transpiração, tá? Então, essa é mais uma conquista do ambiente terrestre. A reprodução, né, a forma de reproduzir também tinha que se modificar, porque as algas, por estarem no meio aquático, os gametas eram flagelados, eles nadavam em direção de uns aos outros. Nos vegetais, em terra firme, ao longo do tempo, foram adquirindo outras estruturas, que é o que eu já falei lá para vocês, o tubo polínico, a flor que atrai a dispersão, os dispersores de pólen, né, os polinizadores, e o fruto que atrai aí depois os dispersores de semente, tá? Vamos começar então a ver cada grupo.
as briófitas, aí eu coloquei para vocês uma fotinho de um musgo, lindinho. Então, ó, coloquei várias imagens aqui, aquela da entrada, né? Essa aqui da entrada. As hepáticas, ó, que são, parece folha no chão, né? Aqui as outras. Gente, desculpa, perdão pelos meus cachorros, mas tem um gato muito folgado aqui do vizinho. Ele fica em cima do muro, tipo, provocando eles, sabe? Deixa eu ver se eu consigo fazer eles pararem. Voltei. Então, aqui as hepáticas, os musgos, tá? Que são os representantes das briófitas. Aí, isso daqui vocês precisam guardar. As principais características das briófitas. As primeiras plantas, né, que deixaram a água, o ambiente aquático e partiram para o ambiente terrestre, são muito pequenas, elas têm que ser pequenas, porque o transporte delas vai de célula a célula, tá? Porque não possuem vaso. Então, se elas tivessem um tamanho muito grande, é igual se você imaginar um cordão de pessoas, quando vai apagar o fogo, o rio está a 1 quarteirão de distância, forma um cordão de pessoas com balde. Cada um pega um baldão cheio do rio, vai passando de um para a hora que chega no último, não tem mais nada, tá? Então, quanto menos baldes eu tiver, ou seja, quanto menos células eu tiver que levar a água ou a seiva, desculpa, ou as substâncias nutritivas, melhor, menos perda eu vou ter, tá? Então, elas vivem em ambientes úmidos, não produzem flor, nem fruto, nem semente. Apresentam rizóides, cauloides e filóides, que eu já expliquei para vocês. A epiderme já tem uma fina camada de cera e alguns estômatos, bem poucos. São avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva. A água é absorvida pelo rizóide e transportada lentamente de célula a célula, como eu falei para vocês. Não apresenta tecido de sustentação. Nós vamos ver depois. E a ausência dos vasos condutores e dos tecidos também de sustentação também não vai permitir que a planta cresça muito, tá? Olha só a estrutura de um musgo em recorte, né? Ó, o rizóide, o cauloide, né? Que é o caule e o filóide. Essa parte aqui é o gametófito feminino. Vamos pensar assim, ó. Fito é planta, tá? Gametófito, planta que produz gameta. Esporófito, planta, fito é planta, que produz esporo, tá? Por quê que ele tem o gametófito e o esporófito? Porque existe alternância de geração no ciclo de vida dessa planta, tá? Então, como que acontece? Os gametófitos se desenvolvem a partir de esporos, tá? Então, eu formo o gametófito masculino e o gametófito feminino. Lembra sempre, a mulher carrega a cruz, o homem carrega o chifre, tá? Então, o gametófito masculino vai produzir o gameta masculino. O gametófito feminino vai produzir o gameta feminino. Então, nós temos o anterozoide masculino e a oosfera, que é o gameta feminino, tá? Quando ocorre a fecundação, forma-se o embriãozinho. Esse embriãozinho, tá? Esse embriãozinho vai formar o quê? O esporófito. O esporófito, então, esse embriãozinho vai dar origem ao esporófito.
Desculpa, esse embriãozinho vai dar origem ao gametófito e em cima do gametófito vai se produzir o quê? O esporófito, tá? E assim sucessivamente. Então, o embrião dá origem ao esporófito, tá? O esporo germina, dá origem ao gametófito. O gametófito germina, o gametófito produz os gametas, que vai ocorrer a fecundação, vai dar origem ao esporófito, o esporófito libera os esporos germinam, dão origem ao gametófito, e assim a gente tem uma alternância, né, entre gametófito e esporófito. Depois a gente vai entrar aqui agora nas pteridófitas. Olha o que eu falei para vocês dos soros, ó. São essas bolinhas laranjas aqui. Então, nós temos as samambaias, a samambaia-açu, o xaxim, tá? Que é aquela samambaia que produz, né? Que se faz, né? Se chama xaxim mesmo, tá? Ele é produzido a partir das raízes. A avenca é uma pteridófita também. Olha os soros da avenca. Os soros da avenca ficam só na beiradinha da folha, tá? Eles já são plantas vasculares, tem já permitido então um crescimento maior, tá? Por quê? Porque aí não tem que ir de célula a célula, ela já corre pelos vasos, tanto a água e os sais minerais como a seiva elaborada, tá? Também vivem em ambientes úmidos, por quê? Porque elas precisam da ajuda do meio aquático, né, para fecundação dos gametas. Não precisa ser, não estou falando do meio aquático, tá? Estou falando do ambiente úmido que tenha um pouco de água. Ciclo de vida também, ó. Vamos começar aqui, ó. Os soros, então, cada pontinho daquele vai liberar muitos esporos. O esporo germina e vai dar origem a uma estrutura chamada de prótalo. O prótalo é um gametófito da pteridófita, tá? Tem gente que fala prótalo ou prótalo, tanto faz. Nele, esse prótalo, ele é hermafrodita, ou seja, ele vai produzir gametas masculinos e femininos, tá? Esses gametas vão se encontrar aí no prótalo, vai ocorrer a fecundação, vai formar o zigoto, tá? Esse zigoto vai germinar, né? Vai se desenvolver e vai dar origem ao esporófito. O esporófito vai desenvolver os soros, né? Que são os esporângios. Então, os esporófitos desenvolvem os esporângios que têm os esporos. Desculpa, gente. Os esporos germinam e dão origem ao prótalo, certo? Aqui mais alguns exemplos das gimnospermas, tá? Vocês podem ver aí as cicas, o pinheiro do Paraná, tá? Esses daqui, gente, são o grupo, né, das plantas que a partir delas, então, nós já vamos ter a produção de semente, tá? Uma curiosidade aqui. Qual é a maior árvore do mundo? É uma gimnosperma, a sequoia gigante. Olha aqui, ó, repara no homenzinho aqui embaixo, a mulher, não sei, tá? Perto da árvore, né? Aí eu trouxe para vocês alguns dados, ó, circunferência da base, então aqui, 31,1 metros. Diâmetro na base, diâmetro, né, é a diagonal que a gente passa no meio, né, da circunferência. 11,1.
diâmetro a 18 metros acima da base. Aí ela já vai afinando, né? 5 metros, 5,3 metros. Diâmetro a 59 acima da base, 4,3 metros. Ó, vocês estão vendo, né? Que nós temos aqui quase 55 metros de altura. A altura do galho mais grosso da base, 39,6. Né? Então, da base até o galho mais grosso, 39,6 metros. Diâmetro médio da copa, né? 32,5. Mas curiosidade, então essa sequoia, ela é uma gimnosperma, tá? Então, as gimnospermas tem o estróbilo, que é o que eu falei para vocês, né? Muitos chamam de flor do pinheiro. Não é, eu coloquei entre aspas aqui só para remeter vocês a pensarem no que é, tá? São folhas, então, modificadas aqui em escamas. As sementes, elas vão se desenvolver bem aqui no pé da pinha, tá? Aqui, ó, do pinheiro do Paraná, né? Da araucária. Olha a semente aqui. Pinhão. Muita gente cozinha com ela, né? Faz. Ó, existe diferença entre o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. O estróbilo masculino vai produzir o gameta masculino. O estróbilo feminino vai produzir o gameta feminino, tá? E é aqui no estróbilo feminino que vai ocorrer a fecundação. Ó, mais umas fotos aqui para vocês, tá? Olha aqui o povo tentando abraçar, né, a sequoia. Quais as principais características? Isso tem que guardar, né? Plantas vasculares, possui raiz, caule e folha, estróbilos, né, que são folhas modificadas para reprodução e produção de gametas, e sementes, tá? Tá em rosinha aí o diferencial. O estróbilo é como se fosse uma flor, sem pétalas, sem ovário, portanto não forma fruto. É como se fosse, mas não é. Os gametas são produzidos nos estróbilos. O gameta masculino não é flagelado, mas se não tem a flor, como que vai atrair polinizador? Não atrai, tá? A polinização das pteridófitas é pelo vento, certo? A pinha, né? O estróbilo masculino produz o grão de pólen, o vento dispersa. Se esse grão de pólen for levado até um estróbilo feminino, ocorre a fecundação, tá? O gameta não é flagelado, não teria sentido. Muitos têm as sementes depois, tem algumas espécies que elas têm tipo de uma película, que ela é uma semente alada, tá? Isso a gente vai ver depois. Foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, porque não dependem mais da água nem para a fecundação. O embrião fica protegido na semente, uma estrutura que possui reserva nutritiva e proteção para desidratação. Isso é muito importante, tá? A função da semente. O ciclo de vida do pinheiro, então a planta adulta, ela vai ter o estróbilo masculino, o estróbilo feminino, tá? Quando ocorre, né, a fecundação, vai se desenvolver a semente, que vai germinar e formar novamente a planta. Aqui mais um pouquinho do estróbilo feminino. E agora nós vamos entrar no grupo mais abundante de seres vivos vegetais, né? Do reino plantar, que são as angiospermas. Eu quis colocar aqui as duas imagens para vocês gravarem bem. Então, fruto é angiosperma, flor
é angiosperma, tá? Então, coloquei as duas características que juntaram esse grupo dentro do reino Plantae, o grupo das angiospermas, fruto e flor, tá? Mais frutos. Olha, aqui o tomate, né? É o fruto do tomateiro, que tem flor e depois dá o fruto. Gente, o que não pode confundir muito é fruta e fruto. Quando eu falo em fruto, biologicamente falando, eu estou dizendo que é o ovário da flor desenvolvido depois da fecundação do óvulo, tá? É o fruto, então, é resultado do desenvolvimento do ovário da flor. Quando eu falo fruta, eu me refiro a um grupo de frutos comestíveis, tá? Porque existem frutos que não são comestíveis. Por exemplo, quando a rosa murcha, né, caem as pétalas, forma aquela bolinha embaixo. Aquele é o fruto da roseira. Eu não vou comer aquilo, tá? A gente, né, não come aquela bolinha da roseira, né? Não deve nem comer. Mas, biologicamente falando, é o resultado da fecundação da flor, tá? Que desenvolveu o fruto. E a semente vai estar lá dentro, certo? Então, não vamos confundir. Fruta é um grupo de frutos que nós comemos, certo? Olha aqui a abobrinha, ela é fruto do pé de abóbora, tá? A berinjela é um fruto, a vagem é um fruto, tá? Quais as principais características das angiospermas? Olha, de novo em rosinha aqui, o diferencial. Então, ela tem tudo que as outras têm, mais flores e frutos. Também não precisa de água. Da união dos gametas, forma-se o embrião, que é dentro da semente, que é uma estrutura. A semente, então, não é só o embrião da planta que vai desenvolver a planta. A semente é o estojinho, é o embrião, a casca, que a gente chama de tegumento, e a reserva de alimento, que é o endosperma, tá? Após a fecundação, o ovário se desenvolve e se transforma em fruto, com a semente dentro. Então, a semente nutre e protege o embrião. É o grupo vegetal mais recente, porque ele acumula, né, várias modificações genéticas, evolutivas, tá? Mas é o mais abundante também. Por quê? Porque as flores, né, e os frutos são estruturas que protegem cada vez mais o embrião e, no caso, o fruto, ele atrai o dispersor da semente. Então, a semente ela pode ser levada para outros lugares, né? Então, é o grupo mais abundante. A comparação aqui entre as gimnospermas e a angiosperma. Começa as diferenças ali no 7, né? Então, o estróbilo na gimnosperma, que é uma folha modificada, e a flor, que já é a estrutura para reprodução. Para que serve a flor? Para reproduzir. Os gametas são produzidos na flor, e a gente vai ver o feminino e o masculino, né? Tem animais que fazem a polinização e tem frutos, né? Para desenvolver, para atrair dispersor. Ciclo de vida aí das angiospermas. Olha só, em uma flor a gente tem então a parte feminina, que é aqui, ó, o meinho aqui, e a parte masculina, que é a antera. Antera, o filete, que vai produzir o grão de pólen, tá? Então, da união, aqui, gente, está mostrando a polinização da mesma flor, da mesma planta, né? Polinizando a flor dessa planta. Isso
depois a gente vai discutir um pouquinho, que não é tão legal. Seria a autofecundação, né? O gameta que ela produz fecundou, o gameta masculino que ela produz fecundou o óvulo dela mesma, tá? Forma-se o tubo polínico, aqui esse amarelinho, que leva o núcleo espermático, né? O gameta masculino até a oosfera, tá? Então ocorreu a fecundação, forma-se os frutos. Forma o fruto com a semente dentro, a semente germina e dá origem a uma nova planta. Então, tem planta que amadurece primeiro os esporos, né? Desculpa, o grão de pólen aqui, antes do ovário estar pronto para receber o núcleo masculino, tá? Tem planta que a antera fica aqui embaixo, tá? Então o pólen não consegue chegar lá. Enfim, mais para frente, quando a gente voltar nas aulas presenciais, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas a adaptação evolutiva das plantas para evitar a autofecundação é muito bonita, muito linda. Olha aqui o exemplo de flor clássico, né? Que é a flor do hibisco. Olha aqui. Aqui os estigmas, tá? Tá soldado aqui cada filete, cada estilete. A antera aqui, tá? Com o pólen. Vocês veem que essa daqui já, ó, o pólen, né? A antera tá bem embaixo aqui do que a parte feminina, que é o gineceu da planta, tá? Já é uma estratégia evolutiva para que o pólen daqui não chegue aqui, tá? Se estivessem próximos, a chance de autofecundação é grande. Aí o grão de pólen vai chegar aqui, de uma outra flor, vai germinar o tubo polínico até chegar no ovário, que é aquilo que algumas crianças brincam, né, de colocar no nariz, fazer narizinho. Aquilo lá, na verdade, é o ovário do hibisco, tá? Da flor de hibisco. Olha aqui o lírio, que lindo. As anteras mais baixas também, né? Aqui a antera, o androceu, que a gente fala, o conjunto de anteras, né? E o gineceu aqui, né? A parte feminina que vai descer. Olha as pétalas, né? As cores e o odor, né? Quem já sentiu o cheiro de lírio sabe o cheiro maravilhoso que elas têm, né? E aí os agentes polinizadores, os animais, tá? Os insetos, ó. Essa planta aqui que é polinizada por morcego, tá? Morcego que se alimenta de néctar. Olha o beija-flor aqui, né? Uma ave, né? Polinizando, tá? E aí, gente, a gente vai ver também as estratégias das plantas adaptadas aos seus polinizadores, tá? Não adianta eu ter uma planta polinizada por morcego que ela floresça durante o dia, que o morcego não enxerga de dia, tá? Então, ela floresce à noite, geralmente ela é branca, para diferenciar para poder aparecer no escuro, né? Apesar que o morcego não vai enxergar, né? Mas a refração, né, do branco é mais fácil, né, dele perceber. Então, as flores polinizadas por morcego são brancas, tá? E a gente fica por aqui, tá bom? Eu espero ter ajudado. Na aula presencial, a gente vai voltar a conversar sobre isso, tá? Eu quero muito que vocês assistam esse PowerPoint. Eu estou à disposição no WhatsApp. Fiquem à vontade para me chamar, tá bom? Não precisam ter receio, não. Me mandem as mensagens que precisar. Talvez a gente consiga já essa semana fazer a interação no chat do Centro de Mídias. Aí a gente vai se falando pelo grupo da sala, tá bom? Beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. Tava pausado, meu.